palavra. Este é o nosso grande motivo e objetivo, fazer com que as pessoas conheçam a verdade em sua totalidade. Nós vamos seguir nesta noite maravilhosa de quinta-feira, são 20 horas e 11 minutos. Nós vamos continuar falando um pouco de Apocalipse 2, aqui dentro da era de Éfeso, que foi a primeira era da igreja. Porque, amados, nós sabemos que a palavra de Deus, todos os dias, ela é nova para nós. Todos os dias a palavra está nos renovando, porque ela é perfeita. Ela é uma palavra criativa, ela cria vida em nós. Ela nos dá força, ela nos fortalece, ela levanta o abatido, cura o doente, não é isso? Tira as pessoas do cativeiro, ela liberta as pessoas das dificuldades que as pessoas se encontram, ela soluciona os problemas, causas, tudo. A palavra de Deus para nós é uma fonte inesgotável de poder. E hoje nós vamos seguir dentro desse contexto, porque esta mensagem que pregamos aqui, na Cultura M680, é uma mensagem que vá de encontro ao coração do eleito. Como diz Romanos 10:17, a fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. Se você ouvir a genuína palavra de Deus, você terá fé genuína. Por isso, meu irmão e minha irmã, que a pessoa não pode perder o seu tempo com coisas que não convêm. Temos que ter o nosso tempo bem aproveitado nas coisas de Deus. Por isso que Apocalipse 1 diz, bem-aventurado os que ouvem e também os que lê. Não é isso? Bem-aventurado o que lê, bem-aventurados que ouvem as palavras da profecia deste livro. Eu estou aqui, meu irmão, minha irmã, com a escritura aberta. Apocalipse 2, versículo 2. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. E puseste à prova os que se dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achaste mentirosos. E sofreste, tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste a tua primeira caridade. Que o Senhor acrescenta a bênção à leitura da sua palavra. Glória a Deus. Antes de ti mais ninguém, e atualmente também, és o amor verdadeiro, Deus hospitaleiro, Altíssimo Rei. És o amor verdadeiro, Deus onisciente, Altíssimo Rei. Criaste o céu e a terra, rios e mares também. Chamaste trevas de noite, de dia luz, tudo bem. Criaste aves e plantas, toda a beleza que há. Criaste a mim tua imagem, ó querido Jeová. Criaste a mim tua imagem, ó querido Jeová. Antes tu deste uma ordem, há de ti obedecer. Deste por fim o livre arbítrio, salvação ou parecer. Deste por fim o livre arbítrio, salvação ou
aparecer. Criaste o céu e a terra, rios e mares também. Chamaste trevas de noite, de dia luz tudo bem. Criaste aves e plantas, toda a beleza que há. Criaste a mim tua imagem, ó querido Jeová. Criaste a mim tua imagem, ó querido Jeová. Cultura Gospel. Cultura Gospel. A voz do sétimo anjo. Muito bem, amados, nós estamos agradecidos por mais esta oportunidade que temos de poder levar até a vós a mensagem precursora da segunda vinda. Nós lemos Apocalipse 2 em diante, e nesta noite nós vamos seguir dentro das 7 eras da igreja, falando da primeira era, que é Éfeso, quando ele diz aqui: e sofreste e tens paciência e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Veja, muitas vezes as pessoas, eu não aguento mais, eu estou cansado. Realmente, meu irmão, minha irmã, eu sou sincero em lhe dizer, Deus não trabalha com um homem cansado, com um homem esgotado. Deus tem que dar força para os seus filhos, ânimo e coragem, para que eles possam fazer o trabalho que necessita ser feito. Então veja, isto é quase o mesmo que foi dito no versículo 2 ali. No versículo 2, a obra, o trabalho e a paciência consistiam em guardar a sagrada palavra que lhes estava confiada. Como eles mantiveram afastados os adversários, que honra eles eram para esse apóstolo Paulo, esta igreja que Paulo estabeleceu. Que honra esses irmãos, irmãs, essas pessoas eram para o apóstolo São Paulo. Mas neste versículo, suas perseguições e provas e paciência são por causa do bendito nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque, meu irmão, minha irmã, eu vou mais forte um pouquinho aqui, porque eles sofreram, padeceram pelo nome do Senhor Jesus Cristo, não pelos títulos de Pai, Filho e Espírito Santo, porque nesse tempo aqui o que estava vigorando, até mesmo a Igreja Católica Romana na época, batizava em nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui nesse tempo, ano 100, ano 90, ano 110, 120, 150, 180, 200, até o ano 300, a Igreja Romana usava o nome do Senhor Jesus Cristo para o ato batismal. Quando foi no ano 325 que Constantino tirou o nome e estabeleceu os títulos de Mateus 28, versículo 19. Por causa da trindade egípcia, Íris, Horus e Osíris, existia uma trindade egípcia e também uma trindade romana e uma trindade grega. Então, como tinha muitas trindades nas nações, então Constantino, que era pagão, o que ele fez? Ele conseguiu tirar os nomes pagãos, como Íris, Horus e Osíris, e colocou títulos cristãos, como Pai, Filho e Espírito Santo, para 3 pessoas distintas, onde elaborou o dogma. Então, meu irmão, é aí aonde está o X da questão. Deus não é 3 pessoas distintas, são 3 manifestações de um único Deus, ou 3 ofícios de um único Deus. Ele é Pai, Ele é Filho e Ele é o mesmo Espírito Santo. Tudo que Deus faz é através do seu Espírito. Você pode ver que pelo mesmo Espírito, dom de profetizar, pelo mesmo Espírito, socorro, pelo mesmo Espírito, operação de maravilhas,
pelo mesmo Espírito a administração, tudo é o mesmo Espírito, e é tudo o Espírito de Jesus Cristo. Então não são pessoas, o X da questão aqui é pessoas, que o dogma dividiu Deus em 3 pessoas distintas, o qual não existe na divindade. É somente uma pessoa distinta, que é Cristo, Jesus Cristo, a única pessoa de Deus. Então, seguindo aqui, eles sofreram pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Agora, você sabe que isso de maneira nenhuma é estranho, porque é a palavra e o nome que fazem o inimigo vir ao nosso encalço como corrente de águas. Essa poderosa palavra que foi manifestada com curas, com sinais, com prodígios e outras demonstrações, fez com que os fariseus clamassem pela morte dos verdadeiros crentes. E agora esse nome, odiado e desprezado pelos judeus, é zombado pelos cultos, porque riam em pensar que alguém pudesse ser tão tolo para crer num homem que morrera e ressuscitara, e estava agora assentado no céu. Então eles zombavam e criticavam. Portanto, de um lado estavam os perseguidores religiosos, os judeus, amaldiçoando este Jesus, que para eles era um falso Messias. E do outro lado estavam os outros, rindo com deleite e zombando sarcasticamente do nome de um novo Deus, que para eles de maneira nenhuma era um Deus. Agora aqui está outra coisa que começou nessa era e continuará avançando através das eras, tornando-se mais profunda e sombria. Isto é, as pessoas estavam repudiando aquele nome. Não era a verdadeira igreja de Éfeso que estava fazendo isso. Não, Senhor. Eram os falsos apóstolos. Eram os intrusos, procurando entrar e corromper os crentes verdadeiros. Os efésios conheciam aquele nome e o amavam. Recorde a origem dessa igreja de Éfeso. Um pequeno grupo de pessoas que estava esperando pelo Messias ouviu que um profeta que se intitulava o precursor do Messias aparecera no deserto da Palestina. Estava batizando o povo para o arrependimento de pecados. Este, então, receberam o batismo de João. Mas quando Paulo chegou a eles, isso, se não me engano, está em 19 de Atos, mostrou-lhes que o profeta estava morto e que Jesus viera e consumara a sua vida como um sacrifício pelo pecado e que agora o Espírito Santo era vindo e entrava e enchia todos os verdadeiros crentes em Jesus, o Messias. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, todos foram cheios do Espírito Santo. Eles sabiam o que era obedecer à palavra, ser batizado em seu nome, Senhor Jesus Cristo, e dessa forma sabiam que seriam cheios do Espírito Santo. Você não pode fazer com que essas pessoas mudassem. Eles conheciam a verdade. Atos 19, de 1 a 7. Você pode verificar isso. Agora, seguindo mais um pouquinho aqui, veja. Eles conheciam o poder daquele nome, como eu conheço. Todos nós conhecemos o poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Eles viram que aquele nome era tão poderoso que até aventais tirados do corpo de Paulo e enviados em nome de Jesus para os que sofriam podiam libertar os enfermos de todos os tipos de enfermidades e também expulsar espíritos malignos. Tão manifesta e maravilhosamente era esse nome que atuava, que judeus réprobos em Éfeso tentaram usá-lo para expulsar demônios. Atos 19, 11 a 17. E Deus, pelas mãos de Paulo, faziam maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais que levavam de seu corpo aos enfermos e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam, e alguns exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega.
E os que faziam isto eram os 7 filhos de Seva, judeu principal ali dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo. Mas vós, quem sois? E saltando neles, o homem que tinha o espírito maligno, e assenhoreando-se dos 2, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. E foi isto notório a todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeu como grego. Caiu temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus Cristo era engrandecido. Então, meu irmão, minha irmã, veja, tudo está imbuído no nome. Eles conheciam a vida justa que acompanhava o levar consigo aquele nome, pois qualquer que profere o nome do Senhor, que se aparte do pecado. Santificai-vos os que levai os vasos do Senhor. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Estes efésios eram cristãos. Eles levavam um nome consigo, e esse nome era Cristo, que era o Espírito de Deus dentro deles, e que era também dos nomes tríplice de seu próprio Senhor. Então, meu irmão, minha irmã, por isso que nós tomamos o batismo no nome do Senhor Jesus Cristo. Tudo que fazemos é em nome do Senhor Jesus Cristo. Agora, por quê? Porque ele disse, tudo que fizer por obra ou por palavra, fazer isto em nome de Jesus Cristo, dando a Deus graças. Então veja, se não me engano, Colossenses 3,17, você pode verificar isso. E você pode verificar também outras escrituras, meu irmão, minha irmã, que fala do nome. Mas nós estamos nesta noite aqui, seguindo um pouquinho, falando do trabalho e do sofrimento pelo nome. Seguindo, ele diz: trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Esses crentes não estavam trabalhando por Paulo ou por uma organização. Eles não estavam comprometidos com programas e instituições por meio dos quais levavam ou levantavam posses de valor. Eles trabalhavam pelo Senhor. Eles eram seus servos, não peões de uma organização. Eles não iam à igreja aos domingos e falavam a respeito daquele nome e depois o esqueciam o resto da semana. Não. Eles não prestavam culto àquele nome da boca para fora. Não, Senhor. Eram suas vidas que davam. Eles tinham vida vivida. Tudo que faziam naquele nome. Eles agiam naquele nome. Porém, se não pudessem agir naquele nome, então privavam-se de agir. Estes eram cristãos celestialmente posicionados, cuja conduta era no Senhor. Mas aquele grupo da falsa vinha, que queria corromper aquele nome, pairava como lobos sorrateiros na escuridão, esperando para entrar e despedaçar. Mas os santos suportaram o teste e guardaram a palavra e o nome, como nós fazemos hoje também. Guardamos a palavra e o nome. Então, meu irmão, minha irmã, por isso que pregamos esta mensagem como ela é. A Bíblia como ela está escrita. Por quê? Porque Cristo disse, não pode acrescentar, não pode diminuir. Aqui está a nossa missão árdua, meu irmão. Defender o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos que milhões deles morreram pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Quando aqueles reis maus de Roma, como Calígula, Nero César e muitos daqueles reis maus, chegavam ali, pegavam os cristãos e simplesmente o que eles faziam? Levavam o cristão lá no pé de um ídolo e falavam, olha, cristão, ou você prostra diante do nosso Deus, da nossa imagem, ou você será jogado para os leões. Ó, meu irmão, como que um cristão vai violar a lei de Deus? Vai prostrar diante de uma imagem? Diante de Nerva, diante de Minerva, diante de Apolo, diante de Zeus, diante de Afrodite. Era 300 deuses que tinha os romanos. E aqueles reis, então, tomavam os cristãos e o faziam prostrar diante das imagens de escultura.
Porque ele sabia, olha, você não pode fazer um cristão adorar um ídolo. Eles morrem, mas não adoram. E com isso, então, Roma bebeu sangue de milhões de cristãos. E depois, quando Roma caiu, ela levantou religiosa. Ela caiu pela espada na batalha contra os bárbaros, aquela Roma imperial, a Roma dos imperadores. Ela caiu pela espada, mas levantou religiosamente, porque Apocalipse diz, cuja chaga mortal foi curada. Por que cuja chaga mortal foi curada? Porque ela caiu pela espada, ela foi ferida na guerra contra os bárbaros, em meados de 180 a 220 por aí. E o que aconteceu? No ano 325, ela levantou religiosamente, tomou acesso à Bíblia, tomou acesso ao nome de Jesus Cristo, tomou acesso ao púlpito e da Roma pagã se tornou a Roma papal, que hoje é chamada de Igreja Católica Romana. Então veja, o que os reis maus, aqueles demônios que usavam aqueles reis maus, fizeram contra os cristãos, genuíno pelo nome, depois a igreja também seguiu fazendo a mesma coisa, a própria igreja romana, contra os cristãos dos primeiros séculos ali, meados do ano 300, 400 por aí, porque não concordou com o seu dogma, porque não concordou com a sua doutrina. Então, meu irmão, minha irmã, foi o mesmo espírito, apenas mudando de ministério. Então veja, mas vamos seguir aqui mais um pouquinho, porque isso é rico, isso é muito profundo. No Apocalipse 2,4, ele diz, tenho, porém, contra ti, que deixaste a tua primeira caridade. Veja, para compreender isto, você precisa compreender que o Espírito não está falando apenas aos santos originais de Éfeso. Esta mensagem é para toda a era. Isso serviu em cada era da igreja. A palavra tem duplo, triplo, múltiplo sentidos. Então foi para toda a era, que durou há cerca de 120 anos essa primeira era. Sua mensagem, portanto, é para todas as gerações neste espaço de tempo. Agora, a história continua repetindo-se a si mesma. Nas gerações de Israel, vemos um avivamento numa geração, só para ver as chamas desvanecendo-se na próxima. Na terceira geração, as brasas podem estar ligeiramente acesas ainda. Porém, na quarta geração, pode não haver quaisquer vestígio de chama original. Então, Deus acende o fogo novamente. Deus acende o fogo novamente. Então, meu irmão, veja que coisa maravilhosa. Agora, só para ver as chamas desvanecendo, veja, na terceira geração as brasas podem estar ligeiramente acesas. Porém, na quarta geração pode não haver qualquer vestígio de chama. Então, Deus acende o fogo novamente. E o mesmo processo é repetido. Simplesmente a manifestação da verdade de que Deus não tem netos. Deus não tem netos, somente filhos. Deus, ele é papai. Ele cria, põe no mundo e zela. A salvação não é transmitida pelo nascimento natural, tanto quanto não há qualquer verdade na sucessão apostólica. Veja, seguindo esse contexto. Isso não existe na palavra netos, não. Deus só tem filhos. Você começa com crentes verdadeiramente renascidos. Por que renascido? Porque você nasceu carnalmente, mas morto. Uma vez que você nasceu em pecado, o pecado te matou, o pecado me matou. Mas quando você crê em Cristo, você nasce do segundo Adão. Todos nós morremos no primeiro Adão. Todos nós que viemos do primeiro Adão morremos. Mas quando aceitamos o segundo Adão, Cristo, renascemos de novo. Veja, então verdadeiramente renascidos. Quanto a próxima geração surge, eles já não são mais simples cristãos, mas tomaram um nome denominacional. E agora são batistas, metodistas, assembleianos, vamos dizer assim. Isso é exatamente o que eles são. De fato, eles não são cristãos. Você tem que nascer da vontade de Deus, não da vontade do homem, para ser salvo.
Mas todas estas pessoas estão agora ajuntando-se pela vontade do homem. Eu não digo que alguns deles não estejam certos com Deus. Pode ser que estejam. Nem por um minuto eu digo isto, mas o fogo original se extinguiu. Eles não são mais os mesmos. Eu quero fazer um pequeno gancho aqui, porque eu citei aqui a Igreja Batista, os metodistas e os assembleianos. Por quê? Porque, meu irmão, é o seguinte, igreja é mulher. Veja o gancho que eu vou fazer aqui. Igreja é mulher. Mulher é igreja na Bíblia. Tanto que você fala grande, quando fala grande Babilônia, prostituta, grande meretriz, é uma igreja. Certo? Está falando da igreja. E suas filhas, igreja também. Certo? Mas quando eu falei aqui, citei esses nomes aqui, eu vou citar e vou falar a realidade dos fatos. Eu sinto muito, meu irmão denominacional que está me ouvindo, se ferir, se arder, é porque tem que ferir, tem que arder. A Bíblia sim nos ensina. É para o nosso bem, é como aplicar uma bezetacil. Vai arder a furada, mas é para o seu bem, é para o meu bem. Então veja bem, se você pergunta para uma pessoa, é você um cristão? Cristão é o que nasceu do Espírito de Cristo, certo? Cristo é o nosso Pai, é Ele que nos gerou, Ele é a palavra, Ele nos gerou. Então você pergunta para uma pessoa, ei, você é um cristão? Ele fala assim, não, eu sou metodista. Então, meu irmão, ele é nascido do Espírito da igreja, da mulher. Igreja é mulher. Eu sei que é duro, você pode não concordar com essa concepção, mas no espiritual é isso. Ei, é você cristão? Não, eu sou católico, eu acendo uma vela, eu rezo uma Ave Maria. Então, eles são nascidos da mulher, são só filhos da mulher. Não tem o pai, porque eles não conhecem o pai. Eles não têm conhecimento do pai. Eles só têm conhecimento da mãe. Ei, é você cristão? Não, eu sou luterano. Eu sou assembleiano. Eu sou adventista do sétimo dia ou da reforma. Ei, é você cristão? Não, eu sou espírita. Eu sou isso, eu sou aquilo. Sempre está dando o nome da organização religiosa. O nome da igreja. Igreja é mulher. Então, meu irmão, eu sei, é duro. É você cristão? Sim, sou cristão. Isso sim. Porque o cristão tem o Espírito de Cristo. É o revelado. Então, Deus não vem buscar nenhuma placa de igreja. Deus vem buscar almas nascidas de novo. As pessoas não perguntam para nós se nós somos do tabernáculo Monte Sião. O tabernáculo é apenas um endereço aonde as pessoas vão. Mas nós temos que ser a noiva. Nós temos que ser a igreja noiva. Nós temos que ser nascidos do Espírito de Cristo, defendendo o seu nome. Porque a moça toma o nome do moço. Nós agora somos quem? A senhorita Jesus Cristo. A senhorita Jesus Cristo. Porque o Senhor Jesus Cristo deu o seu nome para nós. Deu o seu nome para ela. Mas você não recebe o nome dele. Você recebe títulos. Aí você vai no rio e o pastor invoca títulos na sua cabeça. Eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Você não foi batizado. Porque Pai não é nome. Filho não é nome. Espírito Santo não é o nome de Deus. São títulos. Então, meu irmão, veja. Agora, se você é batizado e o nome do Senhor Jesus Cristo é invocado na sua cabeça, a vacina do pecado tem que ser desfeito da sua vida. Porque Cristo falou, como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. Então, quando é colocado o nome de Jesus Cristo sobre você, o próprio pecado, a própria incredulidade que está dentro de você, ela vai morrendo. Com o passar dos dias, ela vai morrendo. Porque você vai caminhando para a luz. Você vai caminhando para a frente do sol.
você vai se apresentando na frente do sol, o sol que é Jesus Cristo. E o sol vai matando a incredulidade, vai matando o pecado em você, vai matando as coisas erradas em você, até tirar de você completamente o pecado. Porque você tem o nome dele e ele é obrigado com o seu nome sobre você. Agora, se é batizado em título de Pai, Filho e Espírito Santo, você está só repetindo a ordem, não cumprindo. Cristo decide: ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai. Então você tem que ter a revelação do nome, não é repetir. Agora, seguindo. O fervente desejo de agradar a Deus, a paixão por conhecer sua palavra, o clamor por elevar-se no espírito, tudo começa a esmorecer e em vez dessa igreja estar incendiada com o fogo de Deus, ela tem esfriado e se tornado um pouco formal. Isso que estava acontecendo lá atrás com os efésios. Eles estavam ficando um pouco formais. O entregar-se a Deus estava aos poucos desaparecendo. As pessoas já não estavam tão atentas ao que Deus pensava delas, porquanto começaram a estar atentas ao que o mundo pensava delas. Entrando essa segunda geração, foi exatamente como Israel. Eles demandaram um rei para serem como as outras nações. Queriam um rei. Quando fizeram isso, eles rejeitaram a Deus. Mas, de qualquer forma, o fizeram. Essa é a história da igreja. Quando ela pensa mais em se conformar ao mundo, em vez de se conformar a Deus, não demora muito até você vê-los parar de fazer coisas que costumavam fazer e começam a fazer coisas que não faziam inicialmente. Eles mudaram sua maneira de vestir, suas atitudes, seus comportamentos. Eles ficaram frouxos. Isso é o que Éfeso significa: relaxado, acomodado, bambo, frouxo, à deriva. Por isso que o diabo entrou e aplicou os dogmas na igreja, porque eles foram frouxos lá na primeira era da igreja. Deixaram as travas cair, não colocaram as tramelas nas portas, não apertaram os trincos na porta da igreja. E o diabo entrou com o nicolaísmo, depois com o balaanismo e depois com o jezabelismo. Os 3 ismos de Satanás. E o que nós temos hoje? Um monte de denominações mortas, frias, sem Deus nelas, porque Deus está lá na porta, batendo na porta, tentando tirar algum. Isto é uma realidade, meu irmão. Agora, seguindo. O ciclo de avivamento e morte nunca falhou. Tudo que você tem a fazer é relembrar este último movimento de Deus no Espírito, quando homens e mulheres vestiam-se como cristãos, que hoje não vestem. Somente alguns que vestem, somente os eleitos que estão vestindo hoje como cristãos. Que o povo denominacional está vestindo como o mundo, igual o mundo. Aí querem que Deus coloque-os no céu. Sei não. Então veja. Quando homens e mulheres vestiam-se como cristãos, iam à igreja, oravam a noite toda, iam para as esquinas e não se envergonhava das manifestações do Espírito Santo. Eles deixavam suas velhas igrejas mortas e adoravam em casas e velhos armazéns. Eles tinham realidade. Mas não demorou muito tempo até que começassem a obter dinheiro suficiente para construir belas novas igrejas. Eles introduziram um coro em vez deles mesmos cantarem a Deus. Tudo decorado. Eles puseram togas no coro, eles organizaram o movimento e dirigiram, deixaram o homem comandar. Logo começaram a ler livros que não eram adequados para se ler. Eles arriaram as travas e os bodes entraram e tomaram o controle. O grito de alegria acabou, a liberdade do Espírito Santo acabou, eles prosseguiram com uma forma, mas o fogo se extinguira e o negrume das cinzas era praticamente tudo o que restara. Então, meu irmão, por isso que nós temos que cuidar, zelar da igreja.
não pode faltar o culto de oração. Temos que orar constantemente. Temos que expulsar as doenças, expulsar os demônios e não aceitar o pecado entrar dentro da igreja. As pessoas que entram na igreja errado têm que ser corrigidas, têm que ser disciplinadas. A igreja tem ordem. A igreja, você tem que pôr ordem na desordem. Eu vejo tanta igreja que é uma bagunça. Mas cadê o homem de pulso? Cadê o líder? Há alguns momentos atrás eu mencionei que João compreendia o que era amar a Deus. Esse grande apóstolo do amor certamente veria, quando a igreja começasse a perder aquele primeiro amor de Deus. 1 João 5,3 ele diz: porque esta é a caridade de Deus, que guardemos os seus mandamentos, sua palavra. Um pequeno desvio dessa palavra era um passo para longe de Cristo. As pessoas dizem que amam a Deus, elas vão à igreja, até mesmo gritam e se regozijam e cantam e têm momentos de grandes emoções. Mas quando tudo termina, observe e veja se elas estão nessa palavra, se estão andando nela, vivendo nela, se passam por todas as outras coisas e depois não andam nessa palavra. Elas podem dizer que amam a Deus, mas suas vidas contam uma outra história. Eu não sei se João não viu muito disso antes de morrer. Pessoas dizendo que amavam a Deus, porém não obedecendo sua palavra. Ó, igreja de Éfeso, algo está acontecendo com você. Alguém está tentando acrescentar a essa palavra ou tirar dela. Mas eles o estão fazendo tão sutilmente que você não pode vê-lo. Isso é duro. Eles não têm feito um movimento tão grande que você possa vê-lo abertamente. Está encoberto. Eles o estão trazendo por meio da razão e da compreensão humana. Isso tomará o controle a menos que você o rejeite. Volte ao Pentecostes antes que seja tarde demais. Volte para Cristo. Tome a sua palavra como ela é, em sua totalidade. Mas como sempre as pessoas não prestam atenção à advertência de Deus, esse fogo do avivamento, edificado sobre a sagrada palavra, é tão maravilhoso e a manifestação do Espírito tão abençoada que um pequeno temor se insinua a um sussurro no coração e diz: como podemos proteger esta verdade que temos? O que podemos fazer para ver este avivamento continuar? É aí quando o espírito anticristo entra e sussurra: olhem, vocês têm a verdade agora, cuidem que ela não se perca, organizem-se, estabeleça o credo daquilo e vocês creem, ponham tudo isso em um manual eclesiástico e eles o fazem, eles organizam, eles acrescentam a palavra e morrem exatamente como Eva por tomar uma palavra errada. A palavra de Deus que produz vida e não é o que nós dizemos acerca da palavra ou o que conta, mas o que Deus disse. Então, meu irmão, minha irmã, eu sei que isso aqui é um pouco meio forte, meio profundo, mas é o que tem acontecido hoje. Cada igreja tem o seu manual. Cada denominação tem o seu manual. A igreja romana tem o catecismo da igreja católica. Eles se baseiam ali. Cada denominação tem a sua teologia. Os homens ali, os intelectuais, colocam as suas ideias. E Deus está fora. Deus não pode colocar nada, porque eles fecharam as portas. Por isso que Apocalipse 3:20, ele diz: eis que estou à porta e bato. Meu irmão, são 20 horas, 50 minutos. Amanhã é sexta-feira, nós vamos entrar na advertência de Deus. De Apocalipse 2:5, lembra-te, pois de onde caíste, vamos entrar nesse assunto, versículo por versículo. E agora nós vamos então orar por essas almas e vamos finalizar. O Tabernáculo da Vida fica na rua Santa Gertrudes, 554, na Vila Santa Luzia. Ali está o pastor José Nelson, 92950847. É o telefone do pastor José Nelson. Se você deseja, você pode contactar com ele sobre esta mensagem. Temos também culto lá na quinta, 19h30, e aos domingos, 18h30. Tabernáculo Monte Sião fica na rua Belcalage 91, bairro Guanandi. Por enquanto estamos lá, perto do posto de saúde 24 horas.
Temos culto na quarta e sexta, 19h30, e aos domingos, 18h30. O nosso telefone é o 9271-1350. E para recado ou agendar conosco, 3386-1112. E aqui vai um recadinho para os irmãos. Sábado e domingo nós vamos estar reformando, restaurando aqui o salão na Rua Anchieta, número 82. Os irmãos aí que desejam nos ajudar no trabalho, os irmãos da mensagem, que desejam nos ajudar ali na pintura, na restauração do salão, sábado agora e domingo nós estamos trabalhando lá e contamos com o apoio e ajuda de cada um de nossos irmãos. E agora, irmãos, vamos orar e vamos soltar a faixa musical. Nosso Deus e nosso Pai Celestial, maravilhoso e conselheiro e Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Senhor, nós sabemos que o Senhor não pode mudar, porque o Senhor é perfeito. O Senhor, em uma só olhada, o Senhor viu tudo. O seu pensamento, o Senhor conhece o fim antes mesmo do princípio. Isso mostra que o Senhor é potentíssimo, ó Pai. Nesta noite pedimos uma bênção especial para os nossos ouvintes do programa Voz do Sétimo Anjo, que o Senhor derrama uma bênção sobre cada irmão agora, sobre cada irmã. Cure o enfermo, liberta o oprimido, o cansado, o aflito, o desempregado, o que sofreu acidente, Pai, que está acamado. Senhor, eu peço que o Senhor cure o teu filho, restaure a sua saúde, o que está acidentado de moto, o que teve problemas lá, Senhor eterno, teve um desentendimento dentro do lar. Senhor, ajude essas pessoas, meu Deus. Também, Senhor, os que estão acamados, que eles se levantem e declarem a sua cura. Tome posse da cura, Pai amado. Eu peço em favor do irmão Moacir, por cura e libertação. Em favor da irmã Terezinha, que está internada no Rosa Pedrocian. Ajude esta mulher, ó Pai. Dê a ela graça para vencer esta enfermidade. Senhor, e Sara, cure a tua filha nesta noite. Também peço pelo irmão Ademir Vicente, irmã Sônia, sua família. Dê vitória para o irmão Ademir, saúde, graça para ele possa caminhar, ele possa vencer as dificuldades do dia a dia. E dê para ele, Senhor, força para que o teu filho possa tomar esta decisão da tua palavra. Peço em favor da irmã Natividade, ajude a tua filha, a irmã Dalva, problemas no trabalho, o irmão Luiz Fernando, ali do Chácara das Mansões, ajude aquele jovem também, o Fernandinho aqui, Senhor eterno, jovem também. Peço uma bênção para o Luiz Fernando também aqui perto do Copa Rádio, que o Senhor abençoe ele. Também fortalece, Pai, o irmão Nelson, conceda vitória para o irmão Nelson, força e graça para o teu filho. Peço também, Senhor, para o irmão José Pereira. Irmão José Pereira, Pai, também necessita da tua misericórdia. Também, Senhor, irmã Cheiane, irmão Crescêncio, a irmã Elza, a irmã Teresa, o irmão Edmundo, Maicon, conceda saúde e vitória para estas pessoas. Senhor, olhe para a condição de cada um e dê fé nos seus corações, para que possa, Pai, vencer todo o mal. Peço também pelo Paulo Gaúna e sua família, que as tuas bênçãos sejam derramadas em sua vida. E peço, Pai, por cada irmão, por cada irmã, os nossos amados irmãos que defendem esta mensagem, ainda que estão em outros tabernáculos congregando, estão defendendo esta mensagem, meu Deus, a mensagem do sétimo anjo, onde eles estiverem, que tuas bênçãos sejam derramadas em suas vidas. E os ministros, pastores que defendem esta mensagem, Pai, que eles possam estar unidos, ó Deus, de ombro a ombro, com as suas igrejas, lutando pela fé que uma vez foi dada aos santos. E agora entregamos tudo em tuas mãos, Pai, pedindo e agradecendo, no nome do Senhor Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém. Sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção no privilégio que muitos tiveram de ver o seu rosto, sentir sua mão. Eu também queria a mesma alegria
te vê-lo bem perto, bem junto a mim, e olhar os seus olhos serenos e meigos, e como eu seria tão feliz assim. Queria saber como era o seu rosto, embora eu sinta que era muito lindo, inspirava fé e também confiança, e dava a todos um gozo infindo. E ao ver as gravuras nos quadros pintados daquilo que dizem ser o meu Senhor, meu ser não aceita o que está na terra, é falsa a inspiração do pintor. Não creio num Cristo vencido, cheio de amargura, semblante de dor. Eu creio num Cristo de rosto alegre, pois creio num Cristo que é vencedor. E um dia também o verei face a face, e assim eu creio pela minha fé. Aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus como ele é. Aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus como ele é. A voz do sétimo anjo. Muito bem, amados, nós chegamos ao final de mais uma programação. Que as bênçãos do misericordioso Deus possa ser derramado na vida de vocês. Se vocês têm alguma dificuldade, você, irmão ou irmã, tem uma grande dificuldade, a Bíblia diz assim: os que de madrugada me buscam, me encontram. Acorda 4 horas da madrugada e ore pelo menos 1 hora de joelhos e peça, e eu tenho certeza que ele vai lhe atender. Ele diz: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, me encontrarão. Vamos ficando por aqui, são 20 horas e 59 minutos. Deus os abençoe ricamente com a fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo.